Então, as gravações foram reiniciadas. Eu vou compartilhar com vocês os vídeos. Vamos lá. Reexaminando a relação quântico-clássica no ensino superior, o princípio da correspondência e as abordagens semiclássicas, por André Fantin, mestrando do PIEC USP. Existe uma visão recebida sobre o processo de mudança teórica na filosofia das ciências contemporânea, que encontra seu espaço no ensino de ciências, especialmente através dos livros didáticos. Nele, uma teoria que vem em seguida a outra inclui todos os enunciados da anterior como uma aproximação, e as entidades de que fala a anterior ou não existem ou se reduzem às entidades da nova teoria. A mecânica quântica é usada como um exemplo paradigmático dessa perspectiva. Entretanto, entre um grupo menor de filósofos da ciência e entre os fundadores da teoria quântica, se encontram visões muito diferentes, como a de Heisenberg, próxima à de Thomas Kuhn, de que as teorias são corpos fechados que são absolutamente verdadeiras acerca dos domínios de que tratam. Kuhn foca um tanto mais na impossibilidade de tradução conceitual entre as teorias. Niels Bohr, especificamente quanto à teoria quântica, a considerava uma generalização racional da física clássica, por haver necessidade do uso dos mesmos conceitos, baseados na linguagem comum, e porque resultados importantes da quântica podem ser obtidos da clássica por uma reinterpretação de alguns de seus elementos, que é a interpretação correta, segundo a filósofa Alisa Bocklet, do princípio da correspondência. Já para Paul Dirac, as teorias clássica e quântica compartilham do mesmo núcleo formal e por isso são altamente interrelacionadas e com resultados comunicáveis entre si. É uma posição parecida com a de Bohr acerca do princípio da correspondência, porém mais ampla, pois para ele um resultado da teoria quântica poderia informar a clássica. Esse foi o seu procedimento metodológico quando voltou-se ao eletromagnetismo clássico para resolver problemas do eletromagnetismo quântico. Podemos identificar a riqueza dessas perspectivas mais intercambiáveis de mudança teórica observando o sucesso da física dita semiclássica, aquela que, segundo o físico Michael Berry, colocaria a carne quântica em ossos clássicos, que, no campo do caos quântico, estuda sistemas caóticos clássicos quantizados. Esse é o caso do átomo de hélio na velha teoria quântica, cujo insucesso em tratá-lo havia sido uma das razões para o abandono desse corpo teórico. Com os métodos atuais, é possível reabilitar parte daquela teoria. A filósofa Lisa Bocklet defende que a física semiclássica tem um papel explicativo muito maior que a teoria quântica em isolamento, e trabalha para uma nova compreensão da explicação científica. Os estudantes de ensino superior de física ficariam de frente a um mundo muito mais profundo se a visão recebida da mudança teórica fosse menos destacada em seus estudos, e em seu lugar revisitássemos as opiniões dos fundadores da mecânica quântica sem distorções e as novas correntes de filosofia da ciência. Seguem as referências. Olá, meu nome é Wellington Lima da Silva, sou orientado pelo professor Dr. Vanderlei Vitorino da Silva Filho, somos da Universidade Federal do Amazonas, e como resultado da minha iniciação científica, o título do trabalho é Revisão de Literatura com foco em História e Filosofia da Ciência, a contribuição do Caderno Brasileiro de Ensino de Física entre 2010 e 2020. E como justificativa desse trabalho, nós vemos que a predominância ainda da abordagem simplificada do ensino de física nas escolas, que é apenas memorização de teorias, leis e aplicações das equações em exercícios. E a história e filosofia da ciência vem atenuar esse problema, mostrando como toda essa evolução de contexto, de teorias, leis e as equações foram desenvolvidas sobre uma perspectiva do contexto social, econômico, filosófico de cada época. E como fazer essa pesquisa? Em periódicos. E o periódico escolhido foi o Caderno Brasileiro de Ensino de Física,
da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um dos periódicos mais tradicionais na área de ensino de física do Brasil. E escolhemos de 2010 a 2020. Os objetivos: analisar essa contribuição da HFC em sala de aula. Aí, por que em sala de aula? Muitos artigos analisados mostram a teoria, mostram propostas e sugestões, mas poucos mostram resultados em sala de aula. E esses resultados são importantes porque dão um direcionamento para um futuro profissional ou para um profissional trabalhar em sala de aula, para ver se realmente aquela metodologia, aquele recurso, os materiais realmente deram certo e melhorá-los, porque isso é a função do cientista, de um pesquisador, melhorar cada vez mais a nossa área. Metodologia. Figueiredo diz que a revisão de literatura preenche papéis interligados, função histórica e de atualização, em que mostra a evolução dessa temática ao longo do tempo e toda a metodologia e o recurso que foram utilizados. A 2020, muita coisa mudou. A era digital está aí para isso, para provar isso. E foram analisados minuciosamente cada ano por categorias, por palavras-chave, no resumo e encontrar palavras em texto. E disso, nós pegamos alguns resultados aqui preliminares. Esta é a vista geral da HFC no Caderno Brasileiro. Na segunda coluna, vemos que 91 artigos, nesse período de 11 anos, abarcam História e Filosofia da Ciência. Na terceira coluna, vemos que apenas 13 desses 91 são aplicações em sala de aula. Um número muito pequeno, porque a história da ciência é muito ampla e essas aplicações são muito pequenas, é muito pouco, na verdade. E as áreas. As áreas que mais se destacam é a história da física, com 5 artigos, seguidos de física moderna, eletromagnetismo e cosmologia, com 2 artigos cada, acústica e astronomia com 1 cada. Essas são as áreas que mais se dão nesses 13 trabalhos. E o público-alvo? Ensino médio, com 9 artigos, ensino superior com 3, e uma formação de professores, que foram professores formados, que foi um curso à distância. E as categorias do Caderno Brasileiro de Ensino de Física que mais se acharam foram Relatos e Propostas Didáticas, com 5, e HFC com 5, seguido de um artigo cada em artigos, pesquisa em ensino de física e formação continuada. E um dos aspectos relevantes desse trabalho que ainda está sendo realizado são os objetivos, que em todos os trabalhos eram praticamente os mesmos. A compreensão da construção do conhecimento da ciência, das abordagens e a reflexão crítica dos alunos acerca dos mesmos. Os materiais didáticos, alguns usaram réplicas históricas, equipamentos sofisticados, como simuladores e animações, como dizem. Houve uma evolução nesse tempo. E artigos e livros que não podem ser descartados. Os métodos, interdisciplinaridade, questionários pré e pós-testes, simulações, ambos sempre em equipe, nada foi feito individual. E os resultados, alguns foram conclusivos, outros positivos, alguns inconclusivos. E algumas sessões de referências, que temos aqui algumas, e os agradecimentos ao PET Física, ao FNDE pela concessão da bolsa, ao Grupo de Ensino e Pesquisa SMAT, Estação Ciência, Matemática e Astronomia, Tecnologia e História das Ciências, da UFAM, do qual eu participo, e toda a organização do Simpósio Nacional de Ensino de Física, né? E muito obrigado. Olá, eu me chamo Alex, sou licenciada em Química e mestranda em Ensino de Ciências e Tecnologias na Educação pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas Visconde da Graça. Também sou pesquisadora no Grupo de Estudos Avançados e Pesquisa em Ensino de Ciências. E hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Um estudo longitudinal acerca da evolução das concepções sobre a natureza da ciência de um grupo de licenciandos em Física, sob a orientação do professor Michael Gonçalves Miller. Nos últimos anos foram produzidos avanços na compreensão da natureza da ciência, da produção do conhecimento científico, bem como da perspectiva CTS. Esses avanços visam contribuir para um debate e a superação de visões empiristas, indutivistas e positivistas da ciência, visto que esses múltiplos saberes permitem que os indivíduos compreendam de maneira crítica e reflexiva as intersecções da ciência com suas vidas. Nesse sentido, muitos programas de formação de professores têm incluído disciplinas como a de Filosofia da Ciência em seus currículos.
a partir da necessidade de preparar os professores para, além de ensinar ciências, discutir os processos subjacentes à produção e evolução dos conhecimentos científicos. Então, indo ao encontro dessa necessidade, o curso de licenciatura em Química, Física e Ciências Biológicas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense oferta a disciplina obrigatória de História e Filosofia da Ciência. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar como as posturas epistemológicas, atreladas às concepções sobre a natureza da ciência, de um grupo de 4 estudantes do curso de licenciatura em Física, evoluíram após a realização da disciplina. Para isso, foram aplicadas 3 versões modificadas de um questionário. Ao final da disciplina, 6 meses após a disciplina e 2 anos e meio após a disciplina. Foi utilizada, então, a ferramenta analítica bidimensional construída anteriormente e a análise textual discursiva como referencial metodológico. Nessa ferramenta bidimensional adaptada, nós temos algumas concepções da natureza da ciência nas posturas epistemológicas consideradas: positivista, absolutista e relativista. A partir dessa ferramenta, nós categorizamos as respostas dos estudantes. Para análise das respostas aos questionários, nós utilizamos a ATD, que é uma metodologia de pesquisa muito empregada em análises qualitativas, quando o objetivo da investigação é o aprofundamento na compreensão de fenômenos. Foi realizada, então, uma leitura rigorosa, seguida pela fragmentação do corpus, que era composto pelas respostas dos estudantes obtidas por meio dos questionários. Então, esses fragmentos foram agrupados de acordo com suas semelhanças nas categorias emergentes: papel da observação e da experimentação, transformação das teorias científicas e o papel do erro. A partir disso, buscou-se sugerir, baseado na ferramenta bidimensional, as posturas epistemológicas expressas pelos estudantes. Nesse gráfico, nós sintetizamos as evoluções ou retrocessos nas concepções sobre a natureza da ciência dos estudantes que participaram do estudo. Considerando as limitações do estudo e da ferramenta bidimensional utilizada, nós podemos observar que, de maneira geral, a disciplina de História e Filosofia da Ciência contribui para uma evolução parcial nas concepções acerca da natureza da ciência. Somente um dos estudantes permaneceu com uma postura epistemológica positivista para o papel da observação e experimentação. Também foram encontrados alguns indícios de uma postura epistemológica relativista para as transformações das teorias científicas e o papel do erro. Com isso, nós ressaltamos a importância de discussões mais explícitas relacionadas à natureza da ciência nas disciplinas específicas do curso, visto que podem minimizar os retrocessos nas concepções construídas ao longo do processo de formação. Na disciplina de História e Filosofia da Ciência, consideramos importante o enfoque às concepções relativistas, pois permitirão, entre outras coisas, uma compreensão mais aprofundada das questões históricas, sociais e culturais da ciência. Também consideramos importante a oferta de disciplinas como a de CTS ou a de Sociologia da Ciência na modalidade obrigatória. Essas foram as referências utilizadas na elaboração desse trabalho. Por fim, deixo o meu contato para eventuais sugestões ou dúvidas. As obras didáticas de Robert Eisberg e Robert Resnick e a História do Ensino de Física Moderna no século XX, por André Fantin e Ivan Gurgel, ambos do Instituto de Física da USP, apresentado por André Fantin. A apresentação começará indicando algumas características da física americana na Guerra Fria. Em seguida, veremos as consequências disso para o ensino superior. Esse cenário muda drasticamente a partir dos anos 70 e as consequências para o ensino são centrais para entendermos o livro Física Quântica. Tentando entender as origens desse livro, chegaremos a uma importante conclusão a que a história cultural do livro didático e do ensino de ciências deve atentar. A física americana no pós-guerra, como caracterizada por David Kaiser, é a dos grandes projetos com financiamento militar. Os físicos profissionais são vistos como uma reserva militar desde o Projeto Manhattan. Nesse cenário, devido a estímulos, o ensino de ciências universitário torna-se massivo. Isso acarreta mudanças pedagógicas, com a supressão de temas mais conceituais dos livros e das salas de aula. Aqui, um dos autores do livro Física Quântica, Robert Resnick, em um discurso em ocasião da sua premiação
da medalha Ersted para contribuições ao ensino de física pela Associação Americana de Professores de Física em 1975, caracteriza esse período de forma bastante contundente, afirmando que nos bons dias da física eram tantos alunos chegando que ou eles afundavam ou nadavam, e os professores ficavam com os que nadavam. Na década de 70, entretanto, o exército tira muito de seu apoio à ciência. Os físicos encontram-se desempregados e as matrículas minguam. Nesse cenário, o ensino de ciências em parte abraçou o misticismo da contracultura com uma abordagem mais conceitual da física. Livros muito bem-sucedidos do período tiveram esse caráter místico, como o Tao da Física, The Dancing Woolly Masters, A Realidade Quântica, que chegaram todos a ser adotados como paradidáticos de cursos de física moderna e quântica. Mas mesmo aqueles que seguiram na defesa da racionalidade científica o fizeram trazendo o conceitual, o qualitativo para o ensino. Um exemplo desse caso foi o Física Quântica, do Iceberg e do Resnick, com questões dissertativas tratando de temas conceituais e interpretativos, tudo entremeado por uma abordagem qualitativa da física. É uma mudança grande em relação à versão anterior do livro, escrita apenas por Robert Iceberg, em que o foco está no cálculo operacional. Se atribuímos então essa novidade do livro a Resnick, notamos que ele já as havia desenvolvido para a física dos grandes auditórios dos anos 60, preocupado com as necessidades dos alunos terem um material autossuficiente com o qual aprender. Voltando-nos novamente ao discurso em ocasião do recebimento da medalha Ersted, Resnick apresenta diretamente essa pretensão do livro, em virtude das características peculiares do ensino universitário de ciências da época, a década de 60. O livro era seu próprio guia de estudos. A educação em massa estava chegando ao ensino superior e os auditórios estavam lotando. O professor tornava-se menos importante e o livro mais. Assim, concluímos que um recurso criado por Resnick para lidar com um problema, a expansão do ensino superior, foi em seguida reapropriado por si mesmo para lidar com um problema oposto, atrair e conservar estudantes. Através desse exemplo, notamos os caminhos complexos com que recursos pedagógicos em um livro didático são apropriados por autores visando diferentes objetivos educacionais. Vemos que recursos da história cultural do livro didático são essenciais para uma melhor compreensão da história da educação e do ensino de ciências. Seguem as referências. Olá, meu nome é Eneri Mello. Sou docente do curso de Física da Universidade Católica de Pernambuco. Vou apresentar os resultados iniciais de investigação que vem sendo realizada pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, Interdisciplinaridade e Contemporaneidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do qual fazem parte eu e o coautor deste trabalho, o professor Antônio Carlos da Silva Miranda. Este trabalho tem como título História da Astronomia de Pernambuco, subsídios para uma abordagem histórica local no ensino de ciências. A introdução de uma abordagem histórica no ensino de ciências é definida por vários autores. Alguns apontam a introdução da abordagem histórica como forma de contribuir para o aumento do interesse de jovens pela área de ciências. Também pode ser utilizada para promover a compreensão de uma visão de ciência como empreendimento humano. Por outro lado, investigações na área revelam que há uma grande deficiência de materiais apropriados para os professores trabalharem efetivamente em sala de aula com abordagem histórica de ciências. É nesse contexto que esta pesquisa se insere. Nesta pesquisa, temos como objetivo estudar aspectos, personagens, fatos, pesquisadores, etc., da história da astronomia de Pernambuco. Apresentaremos especificamente neste trabalho alguns dos principais personagens e estudiosos identificados do assunto. A nossa metodologia compreendeu basicamente a pesquisa bibliográfica em dissertações, teses, monografias, trabalhos publicados em revistas e anais de eventos da área de ensino de astronomia e de ensino de ciências, bem como livros e outros materiais identificados através de site de busca do Google Acadêmico. Entre os principais resultados, apresentamos inicialmente o professor Oscar Matsura como um dos grandes responsáveis pelos estudos sobre a história da astronomia de Pernambuco e sua divulgação
bem como em conjunto com o professor Antônio Miranda. Foi o professor Matsuura responsável pela confirmação do fato histórico do primeiro Observatório das Américas, construído nos telhados da antiga casa de Maurício de Nassau em 1638. Ele identificou o local exato do observatório, que fica na Rua do Imperador, conforme a imagem da nossa apresentação. Os resultados das pesquisas do professor Matsuura estão publicados principalmente em livros A História da Astronomia do Brasil e O Observatório no Telhado, ambos publicados pela editora CEP de Pernambuco. Ainda como resultado, apresentamos 3 personagens que se destacam nessa história. Jorge Marggraf, que foi trazido da Europa por Maurício de Nassau para desenvolver estudos astronômicos. Ele foi responsável pelas primeiras observações sistematizadas do céu austral do Nordeste brasileiro, tanto do Observatório de Nassau, mas também do interior dos estados de Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O segundo personagem é Mário Schember. Nascido em Recife, ele é considerado o primeiro astrofísico do Brasil, conforme o professor Antônio Miranda. Ele foi um dos cientistas mais destacados do país na época, chegando a trabalhar com cientistas como Enrico Fermi, Wolfgang Pauli e Jorge Gaumont. Schember, em 1983, recebeu o Prêmio Nacional de Ciência e Tecnologia oferecido pelo CNPq por sua contribuição na área da história da astronomia no Brasil. Nosso terceiro personagem é o holandês Padre Polman, que foi professor de uma das escolas de Recife, onde construiu um observatório e desenvolveu vários cursos para jovens de construção de telescópios e de observações astronômicas. Foi responsável pela criação também de vários clubes de astronomia. Dessa forma, podemos dizer que foi um dos principais popularizadores da astronomia do Estado. Muitos de seus ex-alunos continuam a desenvolver trabalhos de popularização e de divulgação da astronomia. Em nossas considerações finais, destacamos que o tema tem se mostrado um campo de investigação que carece de mais estudos. Além dos aspectos já apresentados inicialmente neste trabalho, temos fatos como a queda dos meteoritos de Serra do Magé e de Santa Filomena como fontes para as pesquisas, que já vêm sendo realizadas pelo grupo do qual nos referimos nesta apresentação. Bom, voltando aqui, gente, então para esse último momento de conversa sobre trabalhos, eu começo parabenizando, né, e agradecendo pelas apresentações, e eu queria saber se a Sara, que fez algumas perguntas aqui já, você gostaria de direcionar a primeira por áudio ou se eu posso ler, Sara? Oi, estão me ouvindo? Oi, sim, Posso fazer a pergunta? tá A bom, fica à primeira é para o vontade. André. Parabéns, André, pelos 2 trabalhos. E aí eu queria te perguntar, considerando a física semiclássica, esse olhar da dinâmica entre clássica e quântica, com uma lupa, digamos assim, olhando para esses físicos individualmente, especialmente ali o Dirac que você trouxe, ainda é possível a gente abordar a mudança teórica ali que houve no século XX como uma revolução científica cuniana? E a partir desse trabalho, você considera que isso é desejável ou não no contexto do ensino superior? Então, Sara, obrigado pela pergunta. Eu penso assim, eu interpretei a sua pergunta de 2 formas. Eu acho que, como uma dessas respostas, interpretando de uma forma rápida, e a outra mais complicada, eu vou responder as 2. A primeira, do ponto de vista da filosofia, eu diria que não, porque a teoria do Kuhn tem 60 anos e tem coisa muito mais sofisticada feita desde então para tentar entender esses processos, como é que eu procurei apresentar aqui. Agora, do ponto de vista da área de ensino, eu acho que depende. A briga que eu estou comprando um pouco aqui com esse trabalho é no sentido de
Porque eu entendo que a área de natureza da ciência no ensino, ela é uma disciplina meta-científica, né? Ela é uma disciplina que depende de resultados de de disciplinas meta-científicas, como a filosofia da ciência, a história da ciência, a antropologia da ciência, a sociologia da ciência, essas coisas. E eu sinto que existe um movimento que é perigoso, e é um movimento comum a qualquer disciplina, dela começar a se fechar em si mesma, em cima de apropriações dessas áreas meta-científicas e ficar discutindo as coisas dentro desse mundinho, que seria, né, as apropriações clássicas feitas das grandes conteúdos das disciplinas meta-científicas que foram desenvolvidos no século XX, fica muito em cima do Kuhn, muito em cima do Latour. A gente vê isso nesse movimento de ter os tenets, né, da natureza da ciência, que são muito criticados por esse motivo, dentre outros. E aí, esse trabalho é uma tentativa de fazer uma contribuição, e eu sinto que o trabalho da Sofia, não sei se ela vai concordar comigo, também vai nesse sentido, de trazer contribuições mais sofisticadas, mais modernas das disciplinas meta-científicas. No caso da Sofia, ela está trazendo... Falo da Sofia porque eu conheço o trabalho dela um pouco mais profundamente, do que dos meus colegas, mas ela pega uma discussão, um debate mais contemporâneo e que ainda está em aberto da meta-disciplina, da meta-ciência, história da ciência, e eu estou aqui tratando da mudança científica, que é estudada pela filosofia da ciência, e tentar trazer, né? A gente vai se apropriar dessas coisas, trazer para a área de natureza da ciência, do ensino de ciência, e ver o que dá para ser feito a partir desses novos conteúdos em termos de educação científica. Mas é esse movimento de tentar modernizar a natureza da ciência, para não ficar em cima de coisas que às vezes estão lá dos anos 80, dos anos 70, e que precisam ser modernizados para a área continuar progredindo. Então, é nesse sentido que eu digo depende. Eu acho que você pode produzir trabalhos muito bons em cima do Kuhn, em ensino de ciências, mas ao mesmo tempo é preciso olhar para coisas novas que têm sido feitas nas disciplinas meta-científicas e ver como elas podem ser apropriadas para a nossa área. Não sei se isso é exatamente as questões que você tinha em mente com a pergunta. Só porque me citaram, concordo. Então, Sara também pode fazer a segunda pergunta. Acho que é para o terceiro trabalho. Fique à vontade. E obrigado, André, pelo comentário, né? E ela travou aí, Renan? A Sara não está conseguindo se desmutar? Vê se vai agora, Sara. Tenta aí, por favor. Foi, agora foi. Beleza. Obrigada. Parabéns, Alex. A pergunta para você. Eu fiquei pensando, assim, ouvindo teu trabalho, porque tinha aquelas 3 categorias, né? Utilizadas de concepção de ciência. Então, absolutista, positivista e relativista. E eu fiquei pensando, o que vocês consideravam que, caso vocês achassem nessa análise, seria desejável? Ou seja, aqui tem uma concepção de ciência que a gente gostaria de formar nos estudantes. E aí eu fiz essa pergunta porque me pareceu pela fala de que quando apareceu a concepção relativista, vocês consideraram que que ela já era um pouco mais adequada, digamos assim. E daí queria perguntar se é isso mesmo, se vocês consideravam essa concepção desejável, né? Aparecendo nos questionários, e se sim, por quê? Estão me escutando? Então, obrigada pela pergunta, Sara. Esse trabalho, ele fez parte do estudo piloto que eu realizei na minha monografia, né, no meu trabalho de conclusão de curso. Então, ele marca bem a evolução da nossa reflexão sobre a área de conhecimento. Então, quando a gente traz aquelas categorias, a gente tenta simplificar as categorias básicas que tem dentro de uma compreensão da natureza da ciência, né, em cada uma das posturas epistemológicas. Então, quando a gente fala em uma postura absolutista e relativista, a gente já está falando de um progresso na concepção da natureza da ciência, porque a gente parte de uma postura positivista
para uma postura absolutista e relativista da ciência. Então, a partir dessa nossa evolução de compreensão nessa área do conhecimento, nós, como grupo de pesquisa, consideramos mais adequado uma concepção relativista da ciência, né, baseado nos trabalhos do Boaventura Santos, do Fleck, em que a gente considera que não há essa supervalorização da ciência, como há em uma postura absolutista ainda, e esse rigor na produção e elaboração do conhecimento científico. Então, a gente considera mais adequado uma concepção relativista, né, que considera a ciência como todas as áreas do conhecimento como uma produção de conhecimento científico, porque é uma natureza produzida por seres humanos, e consideramos que não há essa divisão, né, como ainda a gente vê muito frequente, entre ciência, tecnologia e sociedade, mas são áreas que não podem ser estudadas de maneira separada. Então, essas são algumas dos conceitos que a gente considera para defender a postura relativista como uma postura mais adequada dentro de uma compreensão da natureza e da produção do conhecimento científico. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que a Sara só acrescentou ali um detalhe, né? Se esses aspectos são necessariamente relativistas, né? Em especial o Fleck, você consegue fazer um comentário sobre isso? Dentro das compreensões que a gente tem dentro da área de pesquisa, a gente considera ele como um relativista, né, por esses aspectos que a gente até trouxe, né, de não dividir a ciência, a tecnologia e a sociedade, não categorizar em campos separados, mas estudar eles de uma forma única. E a gente se baseia nisso principalmente, a gente utiliza o Fleck, mas principalmente no Boaventura Santos, né, que a gente se baseia para defender uma postura relativista da ciência. Muito obrigado, Alex e Sara. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o segundo trabalho do Wellington. Assim, eu fiquei com a impressão, Wellington, quando você apresentou, que antes da pesquisa já existia uma certa hipótese de que há poucos trabalhos que foram implementados em sala de aula, né, envolvendo aí história e filosofia das ciências. Queria saber se isso, de fato, era já uma hipótese e se com essa pesquisa que mostrou que é muito baixa ainda, né, existem trabalhos de história e filosofia da ciência, sociologia também, que têm um viés para o ensino, mas que poucos foram ali partindo de resultados, né, de propostas aplicadas e tudo mais. E aí eu queria que você comentasse se, dentro do que você investigou, né, você considera que aparece pouco porque realmente é difícil, né? Existe uma dificuldade de elaboração ou de formação, né, para lidar com isso. O que você levanta aí como um certo problema, né? Porque a gente estuda essa área e quer muito que ela esteja lá presente. Bom dia, inicialmente, bom dia. Então, não era uma hipótese. Quando eu fui para pegar os periódicos para fazer a seleção, eu já tinha visto outros trabalhos, outros artigos, mas que não focavam tipo assim, era um assunto de física moderna e em sala de aula. Então, realmente, eu vi em relação a outros, e quando eu fiz todo o pente fino para ver essas aplicações no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, eu constatei que realmente resultados em sala de aula eram poucos, mas que tem várias sugestões, bem várias sugestões mesmo, além da parte da história da ciência e filosofia na parte teórica. Mas em relação a resultados, aplicações em sala de aula, tem poucos. E realmente ele pegar essa problemática da formação do professor, que não professores não têm formação, tem questão do preconceito com a história e filosofia da ciência, que teve um trabalho que teve um professor de física que disse que não queria que fosse aplicado nas aulas dele, porque ele não quer perder tempo dando aula de física falando de história. E no final, as notas dos alunos melhoraram, a participação nas aulas de física melhoraram. Então, nessa questão, realmente foi pouco. E no Caderno Brasileiro de Física, eu vi outros trabalhos pesquisando, tomando como base, em outros trabalhos mas tem em relação a assuntos específicos.
Tipo assim, o que tem mais é falando de física moderna. Da história e filosofia da ciência usando física moderna. No Caderno Brasileiro de Ensino de Física, na Revista Brasileira de Ensino de Física, em outros periódicos. Não sei se eu consegui lhe responder. Sim, sim. Muito obrigado, Wellington. Obrigado De mesmo. nada. Então, aqui, bom, tem o trabalho 4 é novamente do André, numa outra perspectiva. Eu vou passar primeiro para uma pergunta para a professora Enery, que é do 5º trabalho, que trouxe aí um diálogo, né, de história das ciências, levando em conta Pernambuco. Professora, eu queria saber se você poderia fazer um comentário, assim, não só em termos de Pernambuco, mas essa valorização, né, do trabalho científico que é feito no Brasil, levando em conta a história da ciência que a gente tem hoje. E o que você vê como necessidade, assim, para realmente, talvez, ter uma abertura ou uma contribuição maior de trabalhos, falando aí do que já foi desenvolvido aqui no Brasil. Você pode fazer um comentário sobre isso? Eu só não tô... consegui abrir o vídeo agora, a câmera. É uma responsabilidade e tanto, né? Que é uma pergunta bem abrangente, assim. Mas uma coisa que eu tenho percebido, né, até mesmo com a BNCC agora, mais recentemente, com esse desafio do novo ensino de ciências, que a história das ciências, de modo geral, e da física, né, que é uma das primeiras ciências, ela tem um papel muito importante. Então, tem grupos que vêm sendo consolidados nessas últimas décadas, né? No início, como falaram aí, existia uma certa resistência, porque como adequar o ensino de ciências num currículo tão pesado, com tanto conteúdo, e com a carga horária do docente, que é absurda, né? E que ele tem que trabalhar, às vezes, mais de um local para poder dar conta. Além disso, tem essa outra dificuldade de ter material disponível de qualidade também com essa abordagem. Eu gostei muito da apresentação da história cultural hoje, que eu acho que é uma possibilidade que a gente pode utilizar, porque quando a gente vai usar a história da ciência, existe essa situação que a gente não é historiador, né, de formação, a gente é um físico, um cientista, e a gente vai para essa área da história, então existe métodos específicos de um historiador que é diferente do olhar da gente, né? Então tem a questão da historiografia. Então existe essa dificuldade do trabalhar um conteúdo de história e pegar um conteúdo que seja também possível de ser levado para a sala de aula. Mas eu vejo que esse caminho tem se fortalecido, os grupos têm se fortalecido bastante. O professor Olival Freire, né, que é um dos nomes, né, que eu mais cito, Roberto Andrade Martins, eles têm trabalhado muito ultimamente, e ainda mais que nesse cenário de negacionismo da ciência, a gente precisa recuperar essa história, porque o conteúdo por si só a gente viu que não deu conta da formação, uma formação apropriada das pessoas para uma postura cidadã diante de uma situação de decisão com conhecimentos, a partir do conhecimento científico. Então, tem a questão da vacina, que a Fiocruz está fazendo trabalho de levantar agora, né? Isso já era trabalhado, como foram as vacinações das outras épocas, né, de crise da sanitária, que foi necessário também haver uma intervenção militar, policial, né, assim, força mesmo para as pessoas se convencerem, e a gente está retomando aí esse ambiente, né? Então, é necessário, tem sido fortalecida, tem várias produções, eu acompanhei bastante as discussões dessa área agora, trabalhos muito interessantes na área de física quântica, né, que é um tema que a gente também vê que existe essa questão do uso inapropriado dos conceitos, né, da quântica para uma abordagem mais geral na sociedade. E em 2025 vai ter um grande evento, né, o professor Olival está comandando, que é de justamente reunir todas as ações, a gente vai tentar investir nesse tempo para tentar criar estratégias de como desmistificar esse conhecimento e evitar esse uso inapropriado, né? Então, em 2025 vai ser a grande culminância. Então, esse cenário geral,
em relação ao que eu venho trabalhando também, a questão da história local. Muitas vezes a gente estuda muito a história de Galileu, desses cientistas, né, que estão um pouco distantes da realidade local, mas aí eu acho que para a gente valorizar o que a gente tem, patrimônio cultural de cada sociedade, a cultura indígena, né, que também tem a sua ciência. Agora, lógico que a gente tem que ter os cuidados de delimitar até onde vai essa cultura científica dos indígenas, esses saberes e a sua validade, da mesma forma que o conhecimento científico. Então, essa cultura local, a história local, ela é muito importante. Ela tem um poder, pelo menos no grupo que a gente trabalha, né, de astronomia, de trazer os estudantes para dentro da sala de aula de ciências e para as universidades e para a prática da ciência. Ele passa nas ruas, né, vê o prédio onde foi o primeiro observatório, faz aquela relação, se orgulha daquela história e tende tanto a preservar o patrimônio como o conhecimento. Então, é esse cenário que a gente vem trabalhando, e eu estou bem com uma perspectiva bem positiva, né, sobre os próximos passos da área. Não sei se eu respondi, David. Sim, muito obrigado, professora. Eu gostei muito da apresentação, e eu li também o resumo, e tem um amigo meu que ele está buscando fazer um trabalho sobre o Chamber, eu vou compartilhar, que talvez sirva de referência também. E se você conhecer alguma coisa importante assim para destacar do Chamber. Sim, por favor, que assim, eu fiz um trabalho esse ano de pesquisa e de imersão mesmo na vida de Mário Chamber, né? A gente foi na escola dele e tudo. E ele tem mais contribuição do que a gente citou agora nesses 5 minutos, né? Ele estudou com os vários cientistas que foram Nobel na época, né? Então, você vê como a ciência do Brasil era de ponta, estava se sobressaindo na época, ele deu soluções muito importantes para a ciência. E essa coisa parece que também mudou um pouquinho, né? Porque depois foi quando institucionalizou a SBF, os organismos, a FACEP, foi a FACEP de Pernambuco, a Fundação de São Paulo, né? Mas depois, com a ditadura, isso deu uma paradinha e a gente também não pode deixar que isso aconteça novamente. A gente tem que brigar para que a ciência continue recebendo investimentos. Mas, por favor, mande os contatos, viu? Sim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, eu acho que assim, nós já estamos atrasados, né? E em vista do horário previsto. Então, eu tinha uma pergunta aqui em relação ao trabalho 4, mas como é do André, depois eu posso, acho que, mandar por e-mail. Eu só quero aqui agradecer muito pela presença, participação. Para mim foi, assim, uma honra estar com vocês e aprender bastante nessa manhã. E, assim, desejo a todos e todas um bom dia aí. Vou passar a palavra para o Renan e espero que a gente continue, talvez se encontrando em outros momentos para levar essas coisas adiante, né? Obrigado mesmo e abraço para todo mundo. Obrigado, David. Queria agradecer a todos presentes, parabenizar pelos trabalhos apresentados. Também pude aprender bastante com vocês. Convidá-los para a sequência, né, da programação do SNEF. Temos mesas virtuais e palestras no período da tarde. E em nome da comissão de organização, agradecer especialmente ao David pela condução dos debates, que enriqueceu em muito as nossas conversas. E vamos almoçar, que está na hora. Um abraço, gente.